Questão 20. A seguir, tem 5 afirmações sobre conjuntos numéricos. Afirmação 1. A subtração de um número natural por outro número natural é sempre um número natural. Afirmação 2. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Então, nós já estamos vendo aqui que todas as afirmações sobre conjuntos numéricos, então a gente tem que tentar relembrar sobre esse assunto. Então, lembrando das várias divisões aqui, né, as classificações dos números reais, né? Então, nós temos a primeira classificação, que são os números naturais, que eu coloquei aqui, que é representado pela letra N. E nós temos quem são eles? Quem são os números naturais? São números inteiros positivos, né? Então, nós começamos aqui pelo 0. E aí você vai ter aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai até infinito. Todos esses são números naturais. O que não vai entrar aqui? Não vai entrar número negativo, não vai entrar número quebrado, número com vírgula. 1,2, não vai entrar 4,9, frações, né, no caso, não vai entrar aqui. Reais, números inteiros positivos. Depois vemos os números inteiros. Aqui, o próprio nome já diz, né? Números inteiros. Ele precisa ser inteiro. Não pode ser número quebrado, vírgula. Mas ele pode ser um pouco diferente dos números naturais. Ele pode ser negativo. Então, sendo um número inteiro, já está dentro dessa classificação. Ele pode ser negativo ou positivo, tanto faz. E o zero também está aqui. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E aí vai também, vai para 20 ou menos 240. Qualquer número desse aí é um número inteiro. A próxima classificação aqui dos números é números racionais. Aqui já vai entrar mais números, que são quem? Os números quebrados, né? Ou frações, números com vírgulas. No caso aqui, ó, 1 sobre 2, ou 0,5, né? Que é a mesma coisa. Entra nos números racionais. 3 sobre 4, menos 5 sobre 4, ou seja, tanto positivo como negativo, vai entrar nessa classificação aqui de números racionais. E, por último, a gente tem os números irracionais. Quem são eles? São números que dízimas não periódicas, né? Ou seja, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica é 0,3333 e vai embora, né? Que é 1 sobre 3. A dízima não periódica, por exemplo, é raiz de 2. Tem aqui raiz de 2. Se você fizer na calculadora aí raiz de 2, você vai ver que vai dar um número que não vai se repetir. Nenhum número desse aqui não vai ser uma sequência repetitiva aqui. No caso, por exemplo, aqui, ó, π, que é o 3,15159,2 e vai embora aqui. Vários números diferentes. São números irracionais. Então, nós temos aqui as 4 classificações. E aqui agora um esqueminha para você ver que o tamanho das classificações. Você tem aqui, ó, e como se relaciona uma com a outra. Números naturais é um conjunto pequeno dos números inteiros positivos. Depois, dentro dos números inteiros, ele está localizado nos números naturais. Então aqui os números inteiros, ó, ele tem o conjunto dos números naturais todo dentro dele, dos números inteiros. Então a diferença de um para o outro é que além dos números inteiros positivos, vai entrar os números inteiros e negativos aqui também. Então nesse conjunto aqui você tem isso aí tudo. Aí depois vem um conjunto maior, que são conjuntos racionais, que já vai ter número inteiro, positivo, negativo e frações, números quebrados com vírgula. E fora disso aí, você vai ter um outro conjunto, que é um conjunto dos números, que é o mais diferente aí, que são raízes de números aqui. Raiz quadrada de número que não tem raiz quadrada, no caso, né? Que dá um número quebrado e ele não tem uma sequência, né? Não é, por exemplo, aqui você dividir 1 sobre 3. 1 sobre 3 vai dar 0,33333. Ele vai entrar no conjunto dos números racionais, porque é uma fração. O 0,333 é 1 sobre 3. Então aqui você não consegue representar o π, por exemplo, como uma fração. Não existe, não tem como você representar como uma fração. E nem o raiz de 2 você não consegue representar como uma fração. Então, sabendo disso aqui, agora a gente já consegue responder a questão, vendo aqui cada afirmação. A afirmação 1.
A subtração de um número natural por outro natural é sempre um número natural. Então, olha bem, se eu pegar o 4 subtrair do 3, eu vou ter o 2. O 2 é um número natural, tá certo? Porém, se eu pegar aqui, ó, o 5 e subtrair do 8, eu vou ter menos 3. Ou seja, eu peguei um número natural, subtraí de outro número natural e eu obtive um número que não é natural. Esse aqui é um número inteiro. Então a gente já vê que a primeira alternativa é falsa. Vamos para a segunda. A segunda eu coloquei aqui verdade, porque a soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Certo? Você pode somar aqui, ó, de qualquer maneira. Se somar aqui, ó, 2 com 3 vai dar 5. Ou se eu somar 2 com menos 3 vai dar menos 1, também é um número inteiro. Então, de qualquer maneira, você somou, vai dar um número inteiro. A afirmação 3, ó, a divisão de um número racional por outro racional não nulo é sempre um número racional. Coloquei aqui falso. Porque ó, um número racional, vamos pegar um exemplo. Eu peguei o exemplo aqui no caso meio, que é 1 sobre 2. 1 sobre 2 dividido por 1 sobre 2, que aqui ó, a divisão de um número racional por outro racional, é sempre um número racional. 1 sobre 2 sobre 1 sobre 2, dividindo vai dar 1. 1 é um número natural, né? Então aqui ele não é sempre só um número racional, né? Então ele pode ser natural ou inteiro. Então vamos para a alternativa agora, 4. Também é verdade. A soma de dois números irracionais é sempre um número irracional. Você pegar e somar raiz de 2 mais raiz de 3, você vai ver que vai dar exatamente um número irracional. Nunca você vai conseguir sair dessa, dar um número inteiro ou uma fração, fazendo essa soma. Alternativa 5 agora, a soma de um número racional com um número irracional é sempre um número irracional. Também é verdade. Porque se você pegar aqui ó, um número racional meio e somar com raiz de 2, você vai continuar tendo um número com, por exemplo, aqui ó, meio. Você somar com π, olha só que você tem, ó, um número com várias casas decimais com algarismos diferentes. Então, quando você fizer essa soma, você vai manter um número aqui irracional. Então, com isso, ó, analisando a sentença acima, o número de afirmações verdadeiras é 1, 2 e 3. Então, ou seja, a letra C.